moderna. E hoje eu vou trazer um aspecto interessante dessa transformação, né, da arte tradicional em arte moderna e logo depois em arte pós-moderna, com novas visões, com novas explorações sobre a questão estética. Uma coisa chamada de arte povera, que em italiano a gente vai chamar de arte pobre mesmo. A tradução é essa. Mas como é que funciona isso? O que é isso, arte pobre? Como é que é feita? De onde é que veio essa ideia? Por que chama desse jeito? Vamos começar aqui? Hoje, 4 de julho, segunda-feira calorenta, mesmo cedo. Bom, gente, para falar de arte povera, ou pobre mesmo, a gente tem que entender aqui as seguintes situações. Primeiro, que teve berço na Itália, daí o nome, né, povera, e surge na década de 60, né, numa tumultuosa década de 60. Tumultuosa em termos financeiros, em termos econômicos, em termos políticos, sociais, na Europa daquela época. E culturais principalmente. Essa corrente, só selecionar aqui logo o giz, pronto, marca texto, vermelho. Essa corrente artística, considerada uma das de vanguarda mais importantes e influentes do século XX, ela vai espelhar os anseios e toda a negação da cultura vigente. Toda a negação da cultura vigente. Os anseios da cultura pós-moderna, 1960, e a negação que essa cultura estética europeia, certo, estava apresentando, negando tudo aquilo que era tradicional. Vamos entender assim, quando a gente fala de arte e eu vou dizer que algo nega a tradicionalidade, não significa dizer que eles vão descartar as coisas boas, construtivas dos aspectos artísticos que atravessaram os séculos. Porque a melhor coisa que a arte sempre traz é a representação e uma visão analítica da sociedade e do que ela produz, certo? Mas, por muitas vezes, uma classe subjuga as outras e o que se propõe como tema estético principal é aquilo que aquela classe está propondo. As outras vão acabar sempre se colocando numa nova construção, né, apontando novos nortes e negando muita coisa. E como a arte tradicional, que é aquela arte bonitinha que a gente conhece, de leitura da realidade, de idealização dessa mesma realidade, ela vem atravessando milênios, né, nem séculos, certo? Como única representante de uma estética que pode ser considerada bonita, a partir do final do século XIX e início do século XX, isso passa a ser negado, isso passa a ser apontado como não é o único meio, tem outros. E as propostas vão só aparecendo como inovação, e essa daqui vai também colocar toda a negação da cultura vigente, certo? E se espelha nela. Como é que ela vai fazer isso? Atuando e se expressando de forma fundamental na contracultura. Um movimento múltiplo que explodiu em diversos países durante a década de 60 e que buscava o quê? O que é essa contracultura? Negar padrões culturais e quebrar tabus da sociedade da época. Muitos desses tabus são comportamentais e sociais, como, por exemplo, o papel da mulher na sociedade, né, repensar todo esse processo, o papel da criança e do adolescente na sociedade, certo? A questão do respeito aos direitos individuais, né, observância de novas relações de trabalho, de uma construção de uma família que tivesse um olhar diferenciado daquela da Idade Média, enfim. Todo esse processo, né, de repensado dentro da Europa, e a arte não poderia deixar de apontar, né, a sua produção para esse tipo de coisa também. E falar e tratar sobre isso. Certo? Então, essa é a situação, ok? Onde se colocou, cultural, onde se colocou essa nova linguagem artística da Itália chamada de arte pobre. Aí vem de lá para cá, a gente mantém o nome italiano, arte povera. Aí eu não posso deixar de fazer essa pergunta, para poder entender melhor. Né? A melhor pergunta que a gente faz para poder entender uma coisa é perguntar o que ela é.
Ei, que é isso aí, hein? Né? Você chega num lugar, principalmente brasileiro que é curioso. Bom, significa arte pobre, como eu já falei. Arte povera. Foi criado esse termo em 1967 pelo tal de Germano Celante, um historiador, curador e crítico de arte italiano. Nesse ano, em 67, ele desenvolveu um manifesto. Aí você já sabe o que é manifesto, né? O tio já explicou. É um documento que guarda os aspectos, características e objetivos daquele movimento artístico. Né? Constrói-se em cima dessas ideias. Então, ele desenvolveu um manifesto que questionava a industrialização, a cultura em massa e que promovia uma arte mais simples e humanizada. Mais uma vez, a questão lá da sociedade. Como é que, lá no outro slide falou, questionava a sociedade. Como é que ele questiona a sociedade? Que ponto da sociedade ele aponta para questionar? Sempre vai ser aqui e lá no questionamento geral da arte moderna, a industrialização vai ser um foco frequente, porque ela vai trazer mudanças muito fortes para a sociedade. Nós já nascemos na sociedade industrializada em pleno desenvolvimento. Mesmo eu que nasci na década de 70, já peguei esse trem andando. Mas assim, quando começou essa proposta, essa chamada revolução industrial, a vida das pessoas era absolutamente diferente. As relações de trabalho, as relações familiares, as relações com as próprias atividades diárias, transporte, estudo, tudo era muito diferente, até a indústria começar a mudar esses parâmetros. Certo? Hoje em dia a gente é mais... A gente está muito mais preocupado com essas questões de trabalho, renda, né? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter renda para poder viver, e a gente se liga e faz projeções de futuro quanto a isso, para poder, aquela história, né, entre aspas, ser alguém na vida, de ter um trabalho interessante, de fazer o que gosta, de lançar-se em atividades. Tudo isso depende muito do que a gente vai propor para nós mesmos em termos de ganho. Essa situação é colocada hoje em dia pelo desenvolvimento da industrialização. O que a gente come, para onde a gente vai, o que a gente faz, como a gente se comunica, certo? Tudo isso tem os seus prós e contras. E é para esses contras que muitas manifestações artísticas vão apontar a crítica, certo? Então, quando fala em industrialização, não é o processo todo em si, mas as transformações que eles acabam impondo a nós como sociedade. A industrialização, de certa forma, ajuda a criar a cultura de massa, certo? Essa cultura de massa ela vai ser absorvida, criticada e vai servir de produção para a arte pop, que a gente já viu aqui, certo? E a ideia da arte povera era trazer uma visão mais simples e humanizada da proposta artística, certo? Bom, nisso tudo aí vale destacar que a arte povera nasce em um momento em que o pop art ganha grande projeção nos Estados Unidos. Dessa forma, ela também criticou o caráter pouco conceitual dessa corrente liderada pelo Andy Warhol. Ou seja, o pop art liderado pelo Andy Warhol tinha um caráter pouco conceitual. Ela era mais direta, era uma coisa sem muito arrudeio, certo? E era isso que a arte povera também criticava no pop art. Assim como buscou debater sobre modernismo e arte minimalista. Aqui eu tenho um exemplo. Professor, o que tem a ver uma pedra de mármore desse tamanho, que foi erguida e amarrada numa rede de corda, para simplificar o quê? Vamos entender, certo? Eu vou voltar para essa figura depois. A gente vai avançando, aí à medida que a gente for entendendo, eu volto para ela e vocês vão olhar e vão dizer, ah, tá certo. Beleza? Adiante. A expressão arte povera foi criada, né, e logo propagada e abraçada em diversas esferas artísticas, principalmente pela pintura, escultura e performance. O conceito e proposta tinham como fundamentos
propor o empobrecimento da arte, para, assim, jogar uma luz sobre a efemeridade das produções artísticas. Eles vão tratar aqui de duas situações. O objeto artístico como peça muito valorosa, trazer uma simplicidade para isso, e é isso que eles vão chamar de empobrecer a arte. A gente está falando de material usado para fazer a proposta artística. Okay? Para que tratar disso? Para trazer uma luz também sobre a questão da efemeridade. A efemeridade é a característica de pouca duração. Então, o efêmero, a gente pode dizer o contrário de eterno. Então, um objeto artístico, se você for parar para pensar um pouco, dependendo de como ele é feito, o objetivo e o lançamento disso tudo, ele dura pouco. Um objeto artístico dura muito pouco. Na verdade, o empobrecimento da arte nada mais era do que uma crítica fervorosa ao empobrecimento da sociedade. Ah, tá certo, professor. Aqui é a rocha de novo. Uma pedra de mármore não trabalhada. Não foi feita uma escultura aí, nem nada. Certo? Ela não ganhou ares de nobreza. Ela continua bruta, pobre. Porque o mármore é um material bruto. Depois que passa pela mão do artista, de um escultor, aí ganha todo aquele valor. E se for uma peça de mármore esculpida há muito tempo, por um nome expressivo da história da arte, é até difícil botar um preço. Sabe o Davi de Michelangelo? O Rápido da Perséfone de Bernini, ou o Êxtase de Santa Teresa também de Bernini? Pois é mármore. Aí ele traz aqui o material bruto, sem trabalho nenhum. Aí cria o quê? Um ressignificado e, entre aspas, um empobrecimento da peça. Porque a sociedade também empobreceu-se, devido às altas explorações, né, das camadas burguesas, etc, etc, essa coisa toda que a gente conhece, que é o desenvolvimento da história lá. Então, esse empobrecimento da sociedade, segundo seus representantes, era guiada pelo capitalismo e não se importava nem com a acentuação da desigualdade social, nem com questões ecológicas e sustentáveis. Aquela velha discussão, né, sobre ecologia, sustentabilidade e a questão de como o modo de produção que nós estamos, né, acaba não ligando muito para essas coisas, ou não o suficiente. Toda essa discussão vai ser refletida através aqui do uso de materiais que vão ser mais pobres mesmo. Olha só, sempre achei desde criança interessante essas duas palavras. Pobre, aí muda só uma, né? Você bota um N, nobre, muda uma letra e coloca as duas coisas em contradição. Diferente. O material mais pobre, que é aquele mais simples, nós vamos já falar aqui do tipo de material que eles vão usar, em contradição do material mais nobre. Mesmo o mármore aqui nessa peça, que é só um pedaço de mármore erguido, que é considerado um material nobre, ele não foi trabalhado para virar peça artística, não aqui nessa imagem, nessa peça. Então, se ele não foi trabalhado, ele não ganha áreas de nobreza. Ele se mantém pobre. Ah, agora eu estou entendendo por que essa peça é desse jeito. Só o mármore erguido, né? E amarrado aí. Aqui na outra peça a gente tem um pente, um aparador, algo de uma... Lembra algo de um floral aqui, umas casinhas. Né? Esse aparador como se fosse assim uma serra, uma montanha, algo desse tipo. E o pente lá em cima tem uma parte dele que, né, os dentes do pente eles vão se alongando como se fosse uma chuva aqui nesse vilarejo. Pois é, tem uma concepção estética meio surrealista, mas a gente vai apontar aqui para a questão do material. Isso é papel machê e plástico e papelão. Você acha que uma peça de mármore vai durar mais do que uma peça de papelão? Claro. Então, se uma peça de papelão, papier machê, plástico,
não vai durar tanto, porque eu estou mexendo com o que aqui? Efemeridade, com a pouca duração. Tem um braço artístico da arte moderna chamado de arte efêmera, que elas são propositalmente feitas para durar um tempo curtíssimo. Um exemplo são pequenas estátuas de gelo que foram colocadas, expostas na escadaria de uma universidade nos Estados Unidos no verão. As estatuazinhas de pessoas, né, sentadas nos degraus, feitas de gelo, duraram o tempo que o sol do verão quis, que elas derreteram todas. A arte efêmera, ela ataca mais ainda esse processo, né, essa ideia da própria efemeridade das coisas. Outra interessante foi uma árvore feita de chocolate, uma árvore de tamanho quase natural, feita de chocolate, com muitos bombons, e a artista terminou a escultura, exibiu, e durante a exibição ela chamou 300 crianças, que ao sinal dela devoraram a árvore em poucos minutos. Outro artista que compôs uma música para piano, e ele escreveu à mão, né, a composição, não fez cópias, e colocou lá no piano para se apresentar. Enquanto ele tocava, o piano pegava fogo. E ele ficou tocando o tempo que ele conseguiu ficar sobre o piano tocando. E quando ele saiu, que o piano continuou pegando fogo, a partitura ficou lá também, queimou-se junto. Ele não fez cópias da composição. A música foi embora com o piano pegando fogo. Enfim, a arte efêmera vai tratar mais diretamente dessa questão do tempo que vive uma obra de arte. Aqui, a arte pôvera vai tratar a efemeridade como uma característica apenas. E as características dessa arte pôvera, dessa arte pobre, quais são? Bom, o uso de elementos e materiais orgânicos é importante, porque se vai durar pouco, material orgânico é uma boa, porque vai se deteriorando com mais facilidade. O Davi do Michelangelo, que é feito de mármore, ainda hoje está lá, há mais de 500 anos. A Vitória de Samotrácia, que é uma peça esculpida em madeira de excelente qualidade, madeira naval, apesar de ser um material orgânico, boa parte dela ainda está lá. Ela não tem a cabeça nem os braços, mas enfim, mas está lá. Então, madeira, quando é usado aqui, ela não é tratada. Vocês veem que aqui está a tora inteira e os galhos todos, né, inteirinhos, sem tratamento nenhum. Porque isso aqui foi fotografado, foi montado, foi fotografado, mas essas peças muito provavelmente não existem mais, porque elas se deterioraram. Ok? Ou quando não é material orgânico, né, como essas aqui, madeira, corda, folha de árvore, né, e também trapo, sucata. Aí eles vão usar sucata também. O material orgânico por conta da pouca durabilidade, certo? E a sucata por ter essa linguagem da origem de algo que não é nobre. Vão usar também terra, jornal, comida e excrementos. Que tipo de excremento, professor? A gente vai ver. Você vai ficar de boca aberta no final da aula. Olha só. Por que esse tipo de material? Bom, se a gente está falando de arte pôvera e eles vão tratar de um elemento que tem uma característica de pouca durabilidade e em contradição com o que é nobre, é claro que os materiais serão esses. Olha só a escultura desse cavalo aqui. Ele é feito todo com aquelas colherinhas e garfinhos descartáveis, né, de lanchonete, de restaurante, com algumas colocações aqui de fios de plástico, né, soldados na peça. Sucata. Outra característica é que essa escola artística critica as galerias e a comercialização da arte. Você já se perguntar por que a arte tal vale tanto? Um quadro do Andy Warhol, que a gente viu numa aula sobre pop art, que foi vendido por quase R$1 bilhão, a gente fica se perguntando assim, como é que chega uma peça dessa a ter um valor desse? Né? Então,
Isso tem a ver com o próprio mercado, que é complicado. O mercado de arte não é uma coisa muito fácil. Eu dei aqui o exemplo do Banksy, que é um grafiteiro, né, londrino, que foi convidado para reproduzir um de seus grafites num quadro, para que esse quadro fosse leiloado. De pronto, ele não quis aceitar a ideia, porque ele é um dos críticos desse mercado de arte. Mas ele disse assim, não, eu faço. E fez, vocês devem lembrar, repetiu um de seus grafites na tela e enviou a tela para leilão. Só que ele enviou a tela numa emolduração, numa moldura grossa, porque dentro da moldura, na parte de baixo, ele instalou um picador de papel. Exatamente, ele fez... Não foi uma tela exatamente, porque tela é aquela feita de tecido com um gradado lá de madeira. Ele fez um papel e aí enquadrou. Só que a peça de papel estava solta, acoplada a um picador de papel embaixo, que era acionado por controle remoto. Então ele mandou a peça e de longe ele acionou e a parte de papel da tela começou a descer e começou a ser picotada. Na hora que o leiloeiro bateu o martelo, o que ele quis fazer com isso? Criticar o mercado de arte. A obra foi vendida, mas logo depois de vendida ele acionou o picador de papel e a peça começou a descer, né? O papel dentro da moldura começou a descer e a ser picotada. As pessoas assustadas, o que está acontecendo e tal. Só que o troço travou na metade, não cortou tudo. O que foi que aconteceu? A pessoa que comprou perdeu o dinheiro. Olha só a história aí do mercado de arte. Não, a peça ficou valendo 4 vezes mais. Só porque aconteceu isso. O Banks acabou dando um tiro no pé, entre aspas, né? Por quê? Porque ele pensou numa coisa e aconteceu outra. Foi fazer um giro, fez um giral. Então o mercado de arte é complicadíssimo por conta desses aspectos. E a arte pôvera vem fazer crítica a essa comercialização e às galerias. Por que ele está criticando as galerias? Porque são elas que fazem a comercialização da arte. Como assim? Não é o museu? Não é? Como é que funciona, professor? Olha, nós temos as exposições, exposição tal. Um exemplo de exposição é a Bienal de São Paulo. Bienal de São Paulo. Como o próprio nome diz, acontece a cada 2 anos. Nas exposições é que são lançadas as tendências, os trabalhos de novos artistas, a evolução do trabalho de artistas que já estão no mercado há um tempo, certo? Esses artistas são convidados para fazer exposições, certo? Dos novos trabalhos ou de trabalhos já conhecidos. São nessas exposições que os trabalhos são, como o próprio nome diz, expostos ao público, chega ao conhecimento das pessoas, de todo mundo, de curiosos, de estudiosos, né, de críticos, lá nas exposições. A Bienal de São Paulo, a Bienal de Milão, certo? A Exposição de Arte Moderna de Nova York, e por aí vai. Essa é a amostra. O que é que faz uma galeria? A galeria é que comercializa a obra de arte. Os donos de galerias, chamados marchands, né, mercadores, essa palavra vem do francês desde a Renascença, ainda hoje se mantém, né, essa profissão dentro do mercado de arte. Eles observam, eles analisam, eles é que dão valor, certo, ao que está sendo produzido e levam para as galerias. Nas galerias, essas obras são comercializadas. Mas não existe um parâmetro exatamente para dizer o que vale muito e o que vale pouco. É muito complicado, segue muitos pormenores, muitas minúcias que são alheias a nós, meros observadores das exposições, porque nós não somos consumidores de arte. A arte é caro. E é essa comercialização que eles criticam. E aí tem o museu. O museu serve para quê? O museu é um curador, não só um guardador, mas um contador de história. Os museus, eles têm vários aspectos, eles têm várias linhas de apresentação, de pensamento e de cura.
Então tem o Museu Histórico, tem o Museu o Museu Natural, né, o Museu de Biologia, o Museu de Astrofísica, o Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte Tradicional, um museu específico para um tipo de artista. Esse museu faz o quê? Faz a cura, né, que é o cuidado, a pesquisa e também, junto com tudo isso, a exposição. Essa pesquisa engloba tudo, estudo, aquisição de obras, etc. Muitas vezes o museu não é dono da peça, porque a pessoa compra uma peça e aí ela deixa na mão do museu, porque lá vai ter tudo que ela precisa, lá vai ter a cura, a pesquisa e a exposição. Há quem diga que peças muito famosas, como a Mona Lisa, por exemplo, e eu falo muito da Mona Lisa aqui, não é a original que está exposta. Né? Dizem as más línguas, ou as boas, que a Mona Lisa que está lá exposta não é a original, porque ela é muito valiosa, aquela coisa toda, etc. Ah, quanto vale, professor, a Mona Lisa? Ela chegou a ter um preço, 2,5 bilhões de dólares há 10 anos atrás. Bilhões de dólares. Aí o governo francês colocou para vender porque estava querendo pagar umas contas. Não vendeu ainda. Aí depois ela voltou a ter um valor inestimável, não dá para botar preço nela. Ok? Uma pintura de mais de 500 anos. E é isso, é todo esse aparato comercial que a arte povera vem criticar. Aqui no exemplo da imagem, a gente tem uma estátua de mármore, certo? E na frente dela, um amontoado de roupa velha. Quer mais contradição do que isso? Em termos de valor de valor? Enfim. Outra característica é a valorização de temas relacionados ao cotidiano e à natureza. No caso aqui dessa obra, que é do Vic Muniz, o Vic é brasileiro, mas não mora no Brasil, ele mora em Nova York há quase 30 anos. E o Muniz trabalha com muitas coisas, inclusive com lixo. O que é isso aí? É uma imagem formada, ela está num pátio, tem vários materiais aqui jogados, inclusive pneu de carro, rolamento, violão, resto de... Tem lixo, muito lixo, sucata, muita sucata, formando essa imagem. Como é que ele faz isso? Ele faz uma fotografia da pessoa, aí ele projeta essa fotografia num espaço imenso, num galpão, e aí começa a cobrir essa imagem com esses elementos. E depois faz uma outra foto dessa imagem feita já. Essa daqui é de uma exposição chamada Lixo Extraordinário. Tem um vídeo no YouTube sobre isso. Extraordinário. Esse, inclusive, é o título, né, do vídeo. Extraordinário. O trabalho do Muniz, nesse caso aqui, do lixo extraordinário, não foi só de juntar um monte de sucata e fazer imagem, fotografar e levar para a Europa para expor. Ele desenvolveu um trabalho social aqui dentro, porque essas imagens são das pessoas que são catadoras de lixo, nesse lugar que ele foi trabalhar, no Rio de Janeiro, ou foi em São Paulo, se eu não estou enganado. E ele entrevistou as pessoas, fez pesquisa sobre a vida delas, convidou elas para fazer essas fotografias, replicou essas fotografias com o material que elas catam, que é o lixo, fez exposições na Europa, construiu um networking com isso aí, contato dessas pessoas com os endinheirados na Europa que tomaram conhecimento da vida dessas pessoas aqui. Elas, além de comprar as obras, mandavam também doações para essas pessoas, os catadores de lixo no Rio de Janeiro. Então ele acabou criando uma ponte, certo? De serviço social. Prestígio da espontaneidade, da originalidade e da brevidade é outra característica da arte povera. Então ele vai prestigiar a espontaneidade da obra, a originalidade e a brevidade, que é aquela história lá da efemeridade, né, de durar pouco. Aqui a gente tem uma placa de vidro, que é um espelho,
de um lado e do outro. Desse lado, roupa velha, trapo branco. Do outro lado, roupa velha, trapo colorido. Quando você está vendo daqui para cá, certo? Você vê como se a pilha fosse completa por causa da imagem do espelho. Do outro lado, funciona do mesmo jeito. Eu não sei, essa peça ela me instiga um pouco e me dá uma agonia. Você imaginou lavar esse tanto de roupa? Minha nossa senhora. E esse lado aqui que vai levar mais água sanitária, né? Porque a roupa branca ela é amarela. Isso. E se você tem filho adolescente que suja a roupa por nada, enfim, não vou falar dos meus problemas de casa aqui, não. Mas roupa suja, muita. Enaltecimento do contraste entre velho e novo. Existe um contraste entre o que é velho e o que é novo, e a arte pôvera vai fazer o que? Um enaltecimento desse contraste. Eu trouxe essa imagem, essa peça chamada de Wave, ou A Onda. Ela é feita de discos antigos de vinil. A onda, essa expressão onda wave, ou new wave, nova onda, muitas vezes, ela foi usada algumas vezes para dentro do comércio de música, da comercialização das músicas, para falar de novas tendências musicais, etc. Aí o artista pega, não vamos falar aqui de artistas específicos aqui, mas esse aqui pega esse monte de vinil e faz uma onda mesmo. Faz uma escultura com vinil. E aí não tem como a gente não associar diretamente essa questão onda e música, quando a gente olha para essa peça. Essa outra aqui atrás é feita só de cacareco de cozinha, como panela, papeiro, fervedor. Essa é de um indiano. Do outro lado aqui eu não sei dizer exatamente o que é essa peça, mas enfim, todas fazem parte do mesmo processo aí de arte pôvera, enaltecendo esse contraste entre velho e novo. Como é que a gente ouvia música antigamente? Quando a gente é adolescente, acho que é a parte que a gente está se descobrindo muito e tudo a gente associa, a gente põe uma trilha sonora bem legal, né, na nossa vida quando a gente é adolescente e quando a gente está na idade jovem, certo? Onde cada música dessa época da gente chama a atenção e nos traz uma lembrança. Para eu ouvir música quando eu era adolescente, eu precisava de ter um rádio por perto, sintonizado numa frequência modulada, ou seja, numa FM. Porque as rádios de amplitude modulada, as AMs, tinham uma programação específica para zona rural, né, e outras coisas voltadas para notícia, para música antiga e tal. Era mais para os meus pais, meus avós. A gente gostava era de FM. Então, se não tivesse essa situação, eu só iria ouvir música se eu tivesse acesso a uma radiola, que foi um invento bacana naquela época. Eles juntaram o rádio com a vitrola. E aí era um rádio que também tocava os discos. Como eu não tinha isso, eu ouvia as músicas da casa da minha tia, que era minha vizinha de parede. Por conta dela, eu tenho uma belíssima formação em Roberto Carlos, principalmente da década de 60. Mas, enfim, eu cresci mais e eu queria ter um Walkman para eu ouvir música que eu quisesse. A minha playlist, eu tinha que ter uma fita cassete e um Walkman. E pilha. Senão não dava certo. Enfim. O que você faz hoje? Se você tiver o seu pacote de internet de boa e o seu celular carregado, você escuta o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, da altura que você quiser. E o fone de ouvido não precisa nem ter fio. Imaginou que bacana isso? Isso cria um contraste imenso com o que a gente tinha que fazer antigamente e como a gente faz hoje. É por isso que eu gosto de tecnologia. Adoro. Essa época é fantástica. Muita gente fala assim, era bom, era o nosso tempo. Não, era ruim. Tá? Era complicado. Não gosto. Gosto de hoje. Mas você não tem saudade nenhuma. É bom agora. Tá? Essa coisa de... porque no meu tempo, nada a ver. O bom é agora. O bom é a internet. O bom é você apertou o dedo, achou. Tem essa história de ficar procurando.
Ave Maria, você pegar uma caneta, botar numa cassete para ficar rodando na mão porque a pilha não dava. Tchau. Outra característica, uma linguagem que se parecia em muitos momentos com a da arte surrealista, vocês estão lembrados? E dadaísta, uma vez que valoriza o absurdo e o irreal. Sim, a arte pôvera também vai valorizar algo de absurdo e de irreal. É só voltar aqui nessa imagem da roupa velha no espelho. Não parece absurdo? Não parece? Parece irreal, porque a roupa que a gente tem para lavar em casa não é desse tanto. Imaginou? E quando eu era criança, essa roupa era pro rio. Minha avó ia lavar no rio. Aqui outra coisa absurda e um pouco irreal. E aqui também. Meio que absurdo, meio que irreal. Um pouco surrealista, né? Um tanto surrealista. Aqui a história do pente também com a cidadezinha, etc. Sacaram aí? Então essa característica também é importante. Valoriza o absurdo, valoriza o irreal. Aqui nessa obra do Giuseppe Pennoni, Breath Leaves, ou algo como respirando nas folhas, certo? Respirar nas folhas, que era uma montagem, uma performance montagem que foi exposta de 79 a 91. Nas exposições ele sempre levava isso aí. Tem um monte de folha no chão, né? Um monte mesmo, e uma pessoa em cima deitava-se e tentava respirar nas folhas. Você olha e diz o quê? Oxi! Mas é isso. Valorização do absurdo e do irreal, característica também da arte pôvera que aproxima ela do surrealismo, né, e da arte dadaísta. Da arte dadaísta principalmente porque vai trabalhar com o quê? Com peças industrializadas. Vocês lembram que no dadaísmo tinha uns tais de ready-mades? Que era uma peça comercial, industrial, do dia a dia, que era elevada à categoria de obra de arte para ser exposta, para trazer uma reflexão, para trazer uma nova visão sobre aquele aspecto daquela peça. Pronto, é isso. Tem mais? Principais artistas. Quais foram os principais artistas da arte pôvera, professor? Bom, em sua maioria eram italianos, ok? Que nem os do futurismo. E dentre os grandes representantes a gente pode citar Giovanni Anselmo, escultor italiano e um dos pioneiros desse movimento. Em suas obras ele utilizava, né, constantemente terra, madeira e pele de animal. Aqui do lado a gente tem uma obra dele. Essa obra foi feita em escultura, que compreende um bloco de granito, esse bloco aqui, menor, que está preso a um maior, esse outro, semelhante a um pedestal, né? E no meio, entre um e outro, tem a alface. O que nos remete isso? Ao absurdo e o irreal lá do surrealismo, do dadaísmo. Tem alface entre um bloco e outro. Esse bloco está amarrado. Bom, com a deterioração do vegetal, a escultura entrava em colapso. Porque folgava, né? O alface ia apodrecendo, deteriorando, e aí a peça o blocozinho, né, de granito ia se soltando. Aí ele caía, ou seja, colapsava. Assim, a peça passa a não existir mais, né? O que mostra a brevidade de uma peça, uma das características mais importantes do movimento da arte pôvera. Sim, gente, eu sei, você olha para uma peça dessa e fica dizendo, mas menino, alface? Mas por quê? Se você já se pergunta por quê, ele já atingiu o objetivo dele, porque ele causou em você um questionamento. Certo? Mas eu sei que as perguntas que mais nos ocorrem, nós que somos leigos no processo, é aquela, isso vale alguma coisa? Isso é vendível? Vendível é ótimo. Ventável? Ou é vendido? Alguém compra isso? Pode acontecer que sim. Pode acontecer que não. Muitas vezes a proposta vai só para a exposição, né?
como mostra em si, mas a peça mesmo, muitas vezes, ela não é comercializada, já que está se tratando de uma crítica do comércio das peças de arte. Mas, mesmo assim, há quem compre. Piero Manzoni, artista plástico italiano, um dos mais polêmicos representantes da arte conceitual. Um dos mais polêmicos. Atenção nessa obra, garotada. Atenção, no final da aula, a gente vai falar dela. É uma latinha. Mas não é só uma latinha, tá? Vamos falar dela no finalzinho. Vamos voltar. Outro artista, Luciano Fabro. Formado por uma área de piso. A obra dele é essa daqui, tá aqui no chão. Foi que ele pegou, ele escolheu uma área do piso da galeria. Da galeria não, do espaço onde estava sendo feita a exposição. Certo? Foi polido, esse espaço foi polido, foi demarcado, vocês vejam aqui não sei como é que chama isso, esses pilotizinhos aí para demarcar, né, cercar a área, e foi coberto com jornal. O chão foi polido, foi limpo, polido, demarcado e coberto com jornal. Com qual objetivo? Manter o chão limpo e protegê-lo de arranhões. Só isso. Essa obra teve como objetivo questionar o conceito da limpeza e provocar os espectadores para não sujá-lo. Tu quer uma coisa mais cotidiana do que isso? Característica, bem que a gente falou da característica do cotidiano, né? Peraí, cadê? Cadê, tio? Eu falei nela bem aqui. Valorizava o cotidiano. Não vou ficar como mentiroso não, mas eu falei. Tá? Então aqui. Quer uma coisa mais cotidiana do que essa história de piso limpo? Quem cuida de casa sabe. Tem casa com piso, que tem que varrer, passar o pano, e você tem filho adolescente, eu não estou reclamando não, né? Tem 2 adolescentes, mas enfim. E pisa onde você... Piso de banheiro, piso de cozinha principalmente, tem que cair gordura, cai coisa. A gente é dono de casa, a gente sabe dessas coisas, e a gente já pensa nisso, olha que interessante. Ele está tratando de uma coisa que é do meu dia a dia, do nosso dia a dia. O chão, que precisa ficar limpo. E assim, quem gosta de andar descalço em casa, sabe quão importante deve ser um chão limpo. Né? Às vezes a pessoa fica mais à vontade em casa que andar descalço. E eu tenho uma coisa comigo de pé descalço e piso com sujeira, com terra, né? Eu fico agoniado. Então essa obra aqui parece simples, e tem que ser, porque é arte pôvera, mas traz um aspecto legal do nosso dia a dia. Essa coisa do piso, né? Limpa a limpeza do chão onde a gente pisa. Ou não. Luciano Fabro. Mário Mers. O Mário ele tem uma... Eu não vou chamar de toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, mas ele tem uma certa... uma paixonite por iglus. A maior parte das obras dele vão ter esse formato de iglu. Ele considerava o conceito mais importante do que a obra e ficou bastante conhecido por esses seus iglus. Então ele era um artista conceitual que dava muito mais ênfase a essa história do conceito representativo da obra do que a forma em si. Aí ele faz iglu de todo jeito. Esse aqui de saco de areia com neon, né, frases em neon por cima. Esse aqui de pedra, peças de pedra com essas garras aqui segurando, ajudando na estrutura para manter as peças de pedra presas. E é isso, só a forma e o material. Pedra, saco de areia e iglu. Para muita gente pode parecer simples, mas muitas outras gentes se encantam com formas simples. Você muitas vezes já deve ter se surpreendido analisando uma peça bem simplesinha, uma colher de plástico, um interruptor. Às vezes você está na aula assistindo uma aula e aí teu pensamento viaja porque tu está analisando a forma do interruptor da parede.
tem gente desse jeito. É um problema? Não, não é um problema, é uma característica da criatura. Porque nós somos bombardeados de imagem o tempo todo e a gente procura familiarização com essas imagens. E aí nós nos pegamos analisando isso. E esse daqui, que é o Lúcio Fontana, eu acredito que é aqueles que pode causar até mais raiva para a pessoa, que valoriza a obra de arte, sabe, complexa, cara, com material nobre. Ele fazia isso aqui. Ele é um escultor e pintor argentino que integrou a corrente da arte pôvera e produziu diversos trabalhos com materiais orgânicos. No caso aqui, ele pegava couro colorido, né, estirado numa tela, e ele cortava, passava o estilete. E ficava lá os cortes. O que é a obra? A peça de couro cortada com estilete. Não, você está brincando. Essa aqui de couro amarelo. Aí ele tascou o estilete aqui, como ele está mostrando aqui na foto. E pronto. Ah, tá. E é isso. Onde é que está a graça disso? Tu já amassou o plástico bolha? Já, né? É quase a mesma sensação, pelo menos a sensação estética visual, de ter uma coisa organizadinha, bonitinha, bem feitinha, e você vai lá e interfere de forma violenta ou de forma a desequilibrar essa harmonia contínua, certo? Que é uma bolha de ar que está ali intacta e você chega e espoca tudo. Ou essa daqui, de uma superfície lisa, plena e plana, com os cortes, né, do estilete. Isso tanto agrada muita gente como desagrada. As pessoas muito simétricas, muito organizadas, elas ficam incomodadíssimas com essas coisas. Principalmente por conta, não só por conta do corte, mas por conta da disposição dos cortes, que não estão paralelos nem nada. Não todos. Isso para quem tem toque de simetria é uma tortura, certo? Vai acabar mexendo com muita gente. Esse é o Lúcio Fontana. Vamos continuar aqui. Janis Kounelis, artista grego bastante famoso por suas instalações que apresentavam vegetais e animais. Mas não animais vivos, tá? Aqui tem a pele de um cordeiro, nem lã preta e branca amarrada com cordas numa tela. Aqui do outro lado ele pega macas, placas de zinco e estanho, dobradas, perfuradas e enroladas, colocadas nessas macas e cobertas com cobertor. Esse tempinho para você assimilar a imagem, tá? Fruir. Porque eu não tenho o que explicar aqui. É isso que você está vendo. Tá? Agora, como isso vai chegar até você, você vai fruir, como isso vai te atingir, não tem como explicar isso. Mas o material é esse. Janis Kounelis. Esse aqui é bacana. Michelangelo Pistoletto. Um dos grandes protagonistas da arte pôvera italiana, conhecido por utilizar trapos e outros elementos comuns dessa corrente, tanto em suas pinturas como em suas performances e esculturas. Essa aqui da foto é uma performance já terminada. São espelhos grandes, com molduras elegantes, né, tradicionais. Esses espelhos estão quebrados, eu tenho caco aqui no chão. Aí ele pegava o espelho quebrado, botava para exposição. Não, ele botava o espelho íntegro. E durante a exposição, as pessoas viam e eram convidadas a quebrar os espelhos. Tem uma lenda aí quanto ao espelho quebrado, né? O pessoal fala, né? Se quebrar um espelho, 7 anos de azar. E parece que tudo é 7. Por que será que é tudo 7? 7 é um número cabalístico, né? Faz parte da cabala antiga, dos antigos israelitas. E significa perfeição. 7 é um dos números perfeitos, o 7 e o 3.
trazendo aqui um pouco de história bíblica, quando Jesus foi questionado sobre o quanto você deve perdoar, ele usou o 7 como o número perfeito, só que ele jogou isso para cima. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, era a perfeição ao extremo na hora do perdão. Outro número perfeito é o 3. Tanto que a gente traz isso com bastante força em muitas tradições, principalmente católicas, na questão, né, dos Pai, Filho e Espírito Santo, né, o Deus uno e trino, etc. Isso é da nossa vida espiritual. E quando você quer falar de uma coisa imperfeita e dizer que ela é o extremo do imperfeito, você pega esse número perfeito 7 e tira 1. Aí fica o quê? O 6. Aí você pega esse 6 e coloca ele 3 vezes para significar a perfeição da imperfeição. 6, 6, 6. Aí remonta outra história, né, da nossa crença espiritual popular do 666. Então as pessoas ficavam com receio de quebrar o espelho. Mas muitas iam para, muitas vezes, se livrar desse aspecto. Era interessante, o pessoal gostava de fazer isso. Aí no final, os espelhos ficavam lá expostos, quebrados. Só que tem brasileiro aqui no meio também, Loli de Freitas, artista brasileira com papel de destaque na arte contemporânea, que utilizava água, madeira, pedra em seus trabalhos. Aí ela fazia essas colocações aí. Certo? Tecido, metal contorcido e recortado. Ok? Esses trabalhos que podem parecer estranhos, eles vão ficar numa zona da estranheza bem facinho de aceitar do que esse aqui, do nosso amigo Piero Manzoni. Falei dele ali atrás, lembra? Coloquei até um alerta. Atenção nesta obra. Vamos falar dela, né? Piero Manzoni. Nasceu no dia 13 de julho de 1933. 6 de fevereiro, e morreu no dia 6 de fevereiro de 63. Foi um artista italiano bastante conhecido pela sua abordagem irônica frente à arte. Mas irônico mesmo. Vamos já saber por quê. O Piero Manzoni se tornou referência por uma série de obras que põem em questão o objeto de arte em relação direta com o conceitual. Seu trabalho raramente é feito com materiais de arte comuns, como tinta, pincel, gravura, gesso, pedra, etc. Em vez disso, o artista constrói seu discurso usando desde pele de coelho a excrementos humanos, de modo a explorar fontes mitológicas e realizar os valores autênticos e universais. Bom, o que ele fez? Está vendo ele aqui com esse monte de latinha? O que tem nessa latinha? O nome da obra é, entre aspas, Merda do Artista. Uma de suas obras, Artist Shit, ou Merda de Artista, né, um trabalho de 1961, que consiste em 90 latas cheias de fezes do artista, cada uma pesando cerca de 30 gramas, medindo 4,8 por 6,5 centímetros. É uma latinha pequenininha daquelas de Itacolomi. Tá? A lata ainda vem com o seguinte rótulo descritivo nas línguas italiano, francês, alemão e inglês. Está escrito nessas línguas: merda do artista, contendo 30 gramas, né, peso neto, preservada fresca, produzida e enlatada em maio de 61. 30 gramas. Ele numerou essas latas. Eu acho que não existe nada mais contraditório em termos de nobre e pobre do que você apresentar coisas como essas aí. E ele foi, né, ao topo fazendo isso aí. Quando eu digo ao topo do exagero, né, de relacionar uma coisa com a outra. Bom, quando esse trabalho foi criado, o Piero Manzoni estava produzindo uma série de trabalhos que explorava a relação entre a arte e a produção humana. E uma curiosidade, essa lata foi vendida por 124 mil euros pela Sotheby em 23 de maio de 2007. Em outubro de 2008, a lata 83 foi colocada novamente à venda, ele fez várias latas, na Sotheby, com uma estimativa de 50 a 70 mil libras,
né, a moeda do Reino Unido. Ela acabou sendo vendida por 97.250 libras. As latas foram originalmente avaliadas de acordo com o seu peso equivalente ao ouro, cada uma em 1961. Foi ele que colocou assim. Ele expôs, não deixou nada escondido, todo mundo sabia o que tinha dentro, e pôs à venda na época. Fazia parte da obra essa coisa de estarem à venda ao peso do ouro. Mas assim, ele não vendeu nenhuma, elas foram vendidas com o tempo. Aonde? Nas galerias, na questão lá do mercado de arte, que eu já falei para vocês que é extremamente complicado. Essa foi a nossa aula sobre arte pobre, arte pôvera. Uma boa semana para todo mundo, obrigado pela companhia e até a próxima segunda-feira. Tchau!